Pessoal, antes de fazer a atividade de arredondamentos de hoje, vamos pensar aqui sobre a proposta. A proposta é o seguinte: arredondar os números para a ordem exata mais próxima. O que seria essa ordem exata mais próxima? Nós temos infinitas possibilidades de arredondamentos de um número. Por isso que vocês têm que prestar atenção qual que é a ordem ali que está destacada no algarismo para você fazer a mudança para a ordem exata. Depois a gente vê certinho lá no exercício. O que seria então essas ordens exatas? Vamos dar um exemplo aqui das dezenas e centenas exatas que nós temos, tá? Quando eu falo que eu quero saber dezenas exatas, são números que eles vão de 10 até o 90, porque as dezenas, a casa da dezena, né? Unidade dezena, ela começa aqui no 10 e termina no 90. Então, essas seriam nossas possibilidades de dezenas exatas. Então, se a prof pedir para você aproximar um número para a dezena exata, você tem essas possibilidades aqui. Como que eu faria um arredondamento? Eu tenho aqui uma possibilidade aqui, eu tenho 90... 90 não, vamos ver outro número. Vamos ver aqui 69. Eu tenho esse número aqui. Esse número, eu sei que ele tá entre os 50. Não, tá errado. Pessoal, a proposta da atividade de hoje é fazer arredondamentos para a ordem exata mais próxima dos números. Vocês têm os valores no livro e tem um algarismo em destaque, tem um algarismo em negrito, que é ali a ordem exata, a ordem que você tem que deixar exata. O que seria isso? Deixar um número exato, tá? Vamos ver aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui um exemplo, primeiro exemplo. Dezenas exatas. Primeiramente, existem vários tipos de arredondamentos, de aproximações que vocês podem fazer com os números. Então, por isso que é importante ver bem o número em destaque para saber que tipo de aproximação que o exercício está pedindo. São infinitas as possibilidades de arredondamentos, tá bom? Aqui vamos ver uns exemplos. Aqui eu tenho dezenas exatas. Quais seriam as dezenas exatas? Nós sabemos que as dezenas, elas são números que vão de 10 até 90. Por quê? As dezenas, né, números com unidade de dezena, eles começam aqui no 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, eu tenho aqui dezenas exatas. Isso aqui se chamam dezenas exatas, ok? Vai até o 90, porque depois vem as centenas. Então, aqui eu tenho um valor, um exemplo aqui, eu tenho esse valor aqui, 69. Eu quero aproximar o 69, ele não tá uma dezena exata aqui, tá? Não é uma dezena exata aqui. O 69, eu quero aproximar ele para uma dezena exata. Então, nós sabemos que as nossas dezenas exatas, elas vão de 10 a 90. E, pensando nisso, nós fazemos uma aproximação, quando eu tenho que arredondar um número, tá? Para dezena exata, a gente faz a aproximação para o número que ele está mais perto. Então, aqui é o 69. O 69, ele está entre 60 e 70. Mas, ele está mais próximo do 60 ou do 70? Para eu fazer o arredondamento. Então, vocês têm que ter essa interpretação. Você aproxima para o número que ele está mais próximo. Então, aqui a aproximação vai para 70, tá? Se eu for arredondar esse valor aqui, eu arredondo para a minha dezena exata mais próxima. Ah, professora, mas os exercícios nós estamos trabalhando com valores mais altos, sim, mais altos. Nós estamos trabalhando com um número de 2 ordens, número com 6 algarismos, que vão até a centena de milhar. Vamos ver um exemplo aqui de como seria um arredondamento com um número maior. Recapitulando lá na atividade 1 da página 20, quando a gente trabalhou a velocidade da luz aproximada,
é um número com 6 algarismos, tá? É um número grande. Então, como faria aí um arredondamento dessa velocidade da luz? Eu quero aproximar esse valor que eu tenho, que é esse valor aqui, ó, é o aproximado da velocidade da luz. Eu quero aproximar esse valor aqui para a centena de milhar exata mais próxima. Aqui eu não tenho um número exato, certo? Mas eu quero aproximar para a centena de milhar exata mais próxima. Como que eu sei que é o número da centena? Qual que é o número que eu tenho que aproximar? Eu conto aqui, ó, da minha direita para a esquerda. Aqui, esse primeiro número que eu tenho aqui é um número lá da primeira classe, da classe simples, é a minha unidade. Aqui eu tenho dezena. Aqui eu tenho centena. Eu leio esse número como 792, ele sozinho. Números de primeira classe, classe simples. Depois da centena, começam lá os números de segunda classe. Começam os números da unidade de milhar. Depois da unidade de milhar, dezena de milhar. Depois, centena de milhar. Aqui eu tenho em destaque a minha centena de milhar, certo? Como que eu leio esse número completo? 299.792. É assim que faz a leitura desse número. Aqui eu quero arredondar esse valor. Eu quero arredondar para a centena de milhar exata mais próxima desse valor inteiro aqui. Então, aqui, pensando no 299.792, esse valor, ele está entre 200 mil, perdão. Então, aqui esse valor de 299.792 quilômetros por segundo, ele está entre 200 mil e 300 mil. Esses são os valores próximos de aproximação aqui. Mas, analisem o número. Entre 200 mil e 300 mil, esse valor aqui, ele está mais próximo do 200 mil ou do 300 mil? Quando você vai arredondar um número, você arredonda, no caso aqui, para a centena de milhar exata mais próxima. Então, é essa daqui, que é a centena de milhar exata mais próxima do valor.